várias, como dizer, iniciativas para lutar, para permanecermos firmes nos nossos propósitos desde o tempo passado, desde o tempo milenar. E um acontecimento desse, infelizmente, nos dá assim, a sensação de que estamos voltando, regredindo ao tempo, né? Isso é muito triste, porque é muito difícil seguir em frente. Mas retornar é uma coisa tão rápida. Regredir é muito, muito mais rápido do que conseguirmos caminhar à frente. Não podemos deixar isso acontecer. É muito, muito importante que sigamos em frente. Eu acho que ela falou muito forte, né? Voltar realmente, né? Qualquer coisa que aconteça assim, dá uma sensação de que a perda foi muito grande, que o recuo foi muito grande, né? Sim, a Marielle falou uma coisa muito bonita ontem, que foi... A gente falou muito sobre ancestralidade, né? E de como como é importante, ainda que sejamos mulheres jovens, movendo estruturas, saber que a gente só consegue fazer isso hoje por causa de todas as mulheres que vieram antes. E aí ela citou, muito generosa, como sempre a Jurema Batista e a Benedita da Silva. E os seus mandatos. E que ela também só podia estar ali também por causa desse caminho percorrido. E eu disse a ela que é óbvio que a gente tem que reconhecer o trabalho da Jurema e da Benedita, mas que só a Marielle estava fazendo um mandato como aquele. Era um mandato muito diferente do que foi o mandato da Jurema, do que foi o mandato da Benedita, com todas as ressalvas e com um momento histórico, enfim, de tudo isso. Reconhecendo também. Mas ela conseguia unir e comandar e representar e falar para as pessoas de uma forma que nenhuma outra mulher negra ocupou aquele lugar na Câmara. E aí ela falou também que a Jurema, a Benedita foi 10 anos, a Jurema mais 10 anos, e que a gente não podia esperar mais 10 anos para eleger uma outra mulher negra, ou que ela ficasse por 10 anos. Eu queria muito que ela tivesse ficado por 10 anos. Mas já que ela não, infelizmente, foi retirada da gente, que a gente não regrida, que a gente possa realmente partir daqui. Que a gente não... É muito difícil, ainda mais nesse momento do Brasil, a gente está pensando o tempo inteiro em retrocesso, mas que a gente, de alguma forma, parta desse ponto. E que a gente porque assim, acho que vai ser uma sensação de que valeu a pena esse curto mandato que ela teve, e vai mostrar o impacto que ele teve. Sim, esses 2 anos valeram por 50. Fátima, eu acho que todos nós que estamos aqui estamos vendo que valeu a pena por você. Porque você está aqui segurando teu choro, porque é uma amiga amada sua, porque eu vi os muitos momentos que você segurou para não chorar, para continuar uma luta. Você é a prova de que vale a pena. Obrigada. Olha, não sou eu, mas é isso. A ancestralidade é o que veio antes da gente, é o que a gente é e o que com certeza vai vir depois. Porque eu falei até isso ontem também. A gente sobreviveu a navios negreiros. A gente sobreviveu a essa travessia que hoje eu moro em Luanda e eu faço essa travessia de avião e por escolha. E então é o meu outro lugar. E se a gente sobreviveu a isso, a gente vai continuar sobrevivendo, mas que a gente possa mais que sobreviver, a gente possa viver. É só isso que a gente quer. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e ter vindo até aqui. Eu também gostaria de encerrar esse assunto desejando paz para a família, que a família realmente encontre os amigos mais próximos, conforto nesse momento tão difícil, mas desejando também que a gente não deixe esse caso só na estatística, que a gente tenha uma apuração rápida e eficiente sobre o que verdadeiramente aconteceu, porque só assim a gente pode realmente tentar frear futuros casos como esse, futuras Marielles pela frente, né? Bom, eu queria também desejar para a família do motorista que faleceu a mesma coisa. O conforto, a gente já viu vários relatos da importância dele para a família e que a gente possa realmente, a família e os amigos dele também terem todo o conforto nesse momento. A gente vai começar o nosso encontro falando da morte trágica que chocou o Brasil, da vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco, vereadora pelo PSOL, 38 anos. Ontem à noite, ela foi brutalmente assassinada quando saía de uma reunião com outras mulheres negras. Com ela também estavam o motorista Anderson Pedro Gomes, que também morreu, e a assessora dela, a Fernanda Chaves, que foi ferida levemente por estilhaços. A morte da Marielle Franco realmente mobilizou todo mundo. A polícia trabalha com a principal suspeita de execução.
foram mais, você vê aí o trabalho da perícia, foram mais de 9 tiros disparados contra o carro e 4 desses tiros atingiram a cabeça da vereadora Marielle. Ela estava no banco de trás e os tiros foram dados exatamente nessa posição, o que leva a polícia a supor que os criminosos sabiam exatamente onde ela estava sentada, né? Era o primeiro mandato da Marielle. A Marielle é socióloga, mestre em administração pública. A Marielle era defensora dos direitos humanos, lutava pelos direitos das mulheres, dos negros, dos favelados e era muito indignada, muito atuante e fez um dos últimos posts dela falando exatamente sobre isso. Até quando as pessoas iriam precisar morrer? Olha que esse é um post em que ela diz: mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Mateus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Isso foi no dia 13 de março que ela postou e logo depois, infelizmente, a gente coloca a própria Marielle nessa estatística. Eu vou convidar para sentar aqui com a gente a Ana Paula Lisboa. Ana Paula é escritora, estava com a Marielle ontem à noite. Pedi para você sentar aqui com a gente. A reunião era exatamente com mulheres falando de suas experiências e da dificuldade, da luta que é necessário sendo mulher e sendo negra aqui no Brasil. Primeiro, obrigada pelo convite e por trazer essa pauta logo de manhã para a televisão. É muito difícil para mim estar aqui. Eu falei durante muito tempo, já há um tempo eu falo que eu não queria mais falar sobre dor. Então, é péssimo para mim estar aqui no seu programa falando sobre isso, porque eu poderia falar sobre muitas outras coisas. Mas, na verdade, eu só vim porque a produtora que me ligou hoje cedo, eu estava pronta para dizer um não, e ela falou para mim: Ana, eu sou a única mulher negra da produção. E a gente precisa falar sobre isso. E a gente procura sempre falar sobre esse assunto aqui no programa, Sim. das mais variadas formas. Para nós também é muito melhor quando a gente não fala sobre dor e fala sobre luta, fala sobre conquista. Sim. Mas tem horas que, infelizmente, não tem como, e né? acho que... E aí eu tive que vir porque o trabalho da Marielle era realmente esse. Trazer as pautas das mulheres negras, das mulheres faveladas, e trazer os corpos, na verdade, dessas mulheres para ocupar outros espaços e para falar sobre outras coisas. E era isso que a gente estava fazendo ontem. Foi muito bonito porque a gente falou muito sobre ancestralidade, sobre força, sobre poder se reunir para falar sobre a dor, que é o que a gente faz desde que o mundo é mundo, mas também falar sobre as nossas conquistas. Então, o tema da conversa era jovens negras movendo as estruturas. E a gente falou sobre como a gente estava conseguindo vitórias importantes, e o mandato dela foi uma vitória enorme, porque ela foi, olha, para quem não sabe, ela foi a 5ª vereadora mais bem votada no Rio de Janeiro. Na primeira candidatura. Sua primeira candidatura, né? E com uma pauta exatamente que falava da defesa dos direitos humanos, falava da mulher negra, da mulher de uma maneira geral, falava dos homicídios, do feminicídio, falava dessa comunidade favelada que é sempre tão mais pressionada e sofre tanto essas consequências. Ontem ela estava tudo muito bem, então, entre vocês, a conversa era muito, ela não demonstrou nenhum tipo de preocupação, nada que pudesse demonstrar algum tipo de ameaça que ela viesse sofrendo? Não, na verdade, nunca. Eu conheço também pessoas, a equipe dela é majoritariamente feita por mulheres negras, que também eu sou próxima de várias, e ninguém nunca relatou nenhuma ameaça, nenhum caso de violência. A Marielle é muito querida, né? E entrava e saía de favelas muito bem. Então, a mim, pelo menos, nunca chegou nenhum relato sobre isso. E como é que você acha que isso vai impactar as pessoas de uma maneira geral que estão nessa luta? Porque às vezes tem 2 tipos de comportamento. Ou a gente fica muito abatido e isso nos paralisa por um tempo, ou isso acaba sendo uma força motriz para levar as coisas ainda mais para frente. Como é que você acha que isso vai impactar a luta que ela vinha tocando? Eu acho que as pessoas do gabinete dela, porque a Marielle colocou sempre, desde a campanha, que o mandato dela era um mandato coletivo, né? Que não era ela. Então, eu imagino que as pessoas estão muito mal nesse momento. Mas eu acho que a gente tem que se autofortalecer. E é isso que a gente está tentando fazer. Agora, né, às 11 começa lá o velório e depois tem vários atos acontecendo na cidade. E no Brasil inteiro, né? E, sim, no Brasil. Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte. E eu estava ontem, acabei indo para a casa de uma amiga e a gente estava em silêncio em algum momento. Eu falei para ela: Letícia, agora a gente sabe como é que se sente, como se sentiu quando morreu o Martin Luther King. A sensação que eu tinha era essa, assim.
E aí ela falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, então a gente vai ter que estudar agora o que os negros americanos fizeram quando o Luther King foi assassinado. E aí, para saber se a gente vai fazer igual ou se a gente vai fazer diferente. Então, aprender com o que já aconteceu, porque a gente, na verdade, está morrendo há muito tempo. E como a Flávia Oliveira escreveu também ontem no Facebook... Jornalista também da área de economia. Exato. Os tiros na Marielle não foram em várias camadas, né? Ela não era só uma coisa, ela era muitas coisas. Então, e todas essas camadas de pele são pretas. E isso é muito importante enfatizar. Que não foi só um crime contra uma vereadora, foi um crime de ódio, foi um crime racista, foi um feminicídio. Então, ele pode se enquadrar assim, numa lista gigantesca. E a gente espera que aconteça justiça. Eu acho que exatamente o que você falou agora, que era o gancho que eu ia pegar para falar com o Rael. Enquanto não houver justiça, enquanto não houver punição, enquanto as pessoas não temerem atos como esse, infelizmente a gente vai vendo um atrás do outro se sucedendo. Infelizmente, eu não tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, mas eu já acompanhava o trabalho dela. E realmente a gente nunca teve uma pessoa tão engajada nesse movimento que lutava pela favela, pelos negros. Eu acho que foi uma perda muito grande, uma coisa preocupante, né? Que eu sendo negro, eu sendo de favela, eu sei como é que é. Às vezes a gente fica até meio assim de falar, porque a gente volta para lá, né? Mas enfim, eu acho que ela foi uma pessoa corajosa, que bateu de frente. Poucas pessoas fazem isso. Uma mulher, né, lutando pelas mulheres, pelos negros, vinha denunciando mortes de jovens nas periferias. Então, com certeza, ela estava colocando o dedo na ferida das pessoas que fazem mal, sabe? Mas eu acho que é o seguinte também, em contrapartida ela deixou um legado, pessoas vão se influenciar pelo que ela fez e a luta continua, né? Estou vendo uma grande comoção pela parte dos artistas, espero que isso continue nas ruas também, porque ela deixou um legado que a gente tem que continuar, tem que ter mais pessoas como ela, mas infelizmente pra gente, sendo negro de periferia, foi uma grande perda. Mas, e clamamos por justiça, né? Queria falar isso, você falou da comoção, né? Mas eu acho que é muito importante colocar, assim, que não sejam criadas hashtags ou movimentos no sentido de somos todos Marielle. Porque não somos. Claro. Ela que morreu. E é importante falar que a gente tem que ser quem a gente é. E poder lutar contra o racismo, contra o machismo e contra todas as opressões, sendo quem a gente é. Não querendo ser uma outra pessoa. Claro, que a gente possa ser a gente mesmo, cada um no seu lugar. Cada um tem o seu... E porque o racismo é um problema de todo mundo. Todo mundo. A gente é quem morre. Claro. Mas ele tem que ser pensado por toda a sociedade. Com certeza. Atinge a todos nós que queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, melhor para quanto menos a gente falar disso, pior, né? A gente Exato. tem que falar disso e bater de frente com isso. Eu acho que também concordo com isso. Não tem que ser sensacionalista de ficar usando hashtag, muita gente nem conhecia, nem estava próximo. O que a gente tem que fazer, pedir para Deus confortar o coração dos familiares, os mais próximos, e tentar bater disso de frente como a gente vem, como ela mesmo falou, né? Através da arte, da política, a gente está aí, lutando. Rossandro, de que maneira a gente está falando tanto dessa área, você como psicólogo poderia de repente dar uma forma, porque muita gente vai estar impactada, mesmo que as pessoas que não a conheciam. Claro, eu acho que é importante a gente entender que o luto tem que ser vivido. É hora da dor, mas é claro que depois vem a reação. Não a reação de vingança, a reação de fortalecimento, de empoderamento. O que aconteceu após a morte de Martin Luther King foi exatamente esse primeiro momento de dor, de impacto que você está sentindo, porque você se sente na causa e ao mesmo tempo era amiga pessoal dela. Então é um momento de ir lá, homenagear, tocar, se despedir e imediatamente se fortalecer e que a gente não fique apenas numa comoção do momento, como acontece quando a gente vê uma criança morrendo em Alepo. Que a gente consiga sair de uma comoção que é apenas de um dia, de uma hashtag, para que a gente possa, a partir desse evento e de todos os outros que já aconteceram lamentáveis no Brasil, repensar nossa posição enquanto brasileiro com relação ao racismo, a forma como a gente lida com as diferenças. Nós queremos uma sociedade melhor, Fátima, é verdade, mas nós precisamos fazer parte disso. Nós queremos um país melhor, mas precisamos deixar de apenas curtir no Facebook e no Instagram, Muda Brasil. Nós precisamos ser o agente da mudança. E ela era uma pessoa assim, que ela nos inspire. Eu acho, Tônia, a gente fala tanto da importância da renovação, né, da renovação política, de que outras pessoas se interessem, que sejam agentes... Mas muita gente se sente muito acuada por essa violência e poucas pessoas têm a coragem dela de ir de frente, porque as pessoas realmente estão sofrendo muito proximamente a violência que está aí no país e faz muito tempo. Há muito tempo já se fala disso, há muito tempo se fala da importância da educação, da importância de oportunidades, de se abrir espaço. Então, acho que todo mundo acaba muito impactado também por conta disso.
Não há a menor dúvida, eu estou absolutamente aqui em silêncio, ouvindo a cada um de vocês, ouvindo a Ana, ouvindo o Jadel, a cada um de vocês. Eu estou tentando me situar. Quando você diz, vocês disseram, não há que se criar aqui as tais... hashtags. Desculpe, eu não faço parte de rede social. Ele não tem nenhuma rede social? Eu não tenho nenhuma, Fátima sabe disso, eu não tenho Facebook, eu não tenho nada. E aqui não vai nenhum tipo de crítica, apenas não é meu perfil. Eu não tenho, não vou ter, não tenho, acabou. Mas sei, obviamente, eu leio a grande imprensa, eu sei das repercussões, não é? E tenho amigos que têm redes sociais e que comentam comigo, etc. Quando você diz não criar uma, eu entendo você. Porque, na verdade, eu vou até citar um pouquinho mais anteriormente, você há de se lembrar de Nelson Mandela e sua luta na África do Sul. Ele ficou 27 anos preso numa célula, que não era uma cela, era uma célula fétida, terrível. Ele sofreu muitos maltratos, né? Quando ele sai, libertado que foi, quando ele vira presidente da República, ele jamais criou a vingança. Ele jamais criou, e você deve saber disso. Nelson, ele criou no seu país um novo acordo, um New Deal, como ele dizia. Uma onda de amor. Mas não era só uma onda, era uma atitude de afeto e de amor, e uma atitude onde as pessoas tentavam entender. E é claro que deve ainda continuar o preconceito lá, é óbvio que sim. Não sejamos românticos, achar que assim, por um estalo de dedo, tudo se resolveu. Não. O ser humano às vezes me espanta muito, Ana, porque muitos seres humanos que se dizem religiosos, não é? Que têm sua prática religiosa em tantas igrejas, por favor, não importa qual segmento, cristão, muçulmano, judaico, enfim, o que for. Quantos têm essa prática religiosa e saem das igrejas e têm uma atitude preconceituosa, né? Então, o ser humano ele tem que começar a mudar. Eu sempre insisti, e Fátima tocou num assunto aqui, que a gente há anos clama por educação, né? Eu estudei em escola pública em São Paulo. Eu me formei em escola pública, eu fui para a universidade direto, sem cursinho, porque eu já trabalhava, não tinha dinheiro para cursinho. Então eu fui para a faculdade e entrei fruto de uma boa escola pública. Então é possível, já houve isso. Eu tinha filosofia, espanhol, eu tinha francês e inglês, além do português e literatura, numa escola pública. Isso já existiu, eu não estou inventando. E quem me assiste, a partir da minha idade, ou um pouco menos, sabe do que eu estou falando. Eu tinha latim, bendito latim, era difícil, mas era maravilhoso. A gente entendia o sentido da palavra. E falta-nos hoje em dia, ainda mais com a rapidez das redes sociais, a palavra de um lindo idioma que é o nosso, o português. Ele é muito mais bonito que o inglês. A nossa língua é linda, o verbo nosso é lindo. Nós temos um vernáculo maravilhoso. E se nós entendermos, por que eu estou falando isso? Por causa da educação. Uma criança teria que estar sendo ocupada de 7h30 da manhã até 4h30 da tarde numa escola pública, né? Então a intolerância, esta tragédia que acometeu a nossa vereadora e que nos assusta a todos, eu liguei hoje o rádio para fazer a barba, para vir para cá, e eu levei um susto, é como um soco no estômago, né? É óbvio que o que se espera. Porque você falou da educação, a intolerância é fruto da falta de educação mesmo. Mas é evidente, né? Que sim. Aliás, uma nação, até rima, uma nação começa pela educação. Não há outra definição. Aí você vai encontrar nesse espectro todo de uma nação, por falta de educação, de não respeito ao próximo, das diferenças, sejam elas de sexo, de opinião, religiosa, porque eu sou católico de formação e sou religioso, eu tenho minha religiosidade. Eu tenho sim, assumo e gosto de tê-la. Mas não quer dizer que eu tenha a voz da verdade absoluta. Ou que você vá desrespeitar ou ir contra e principalmente as outras, num momento como esse, em que você vê a violência que cometeram nesse crime, é uma violência que toda esta plateia está chocada. Na minha casa, eu que sou avô, eu falo, qual é o sentido da vida? Não é? Qual é o sentido de seres intolerantes cometerem o que cometem, né? Há exatamente uma semana a gente estava falando sobre o Dia Internacional da Mulher aqui, sobre a violência em cima da mulher. E aí eu vou até repetir aqui uma
um telão que a gente usou, tem vários dados em relação a trabalho, mas tem 2 dados ligados à violência que a gente vale destacar novamente, que é uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil, gente. É um número muito assustador. E 1 a cada 3 mulheres com 16 anos ou mais já foi vítima de violência no Brasil. Ou seja, quando você diz que pode ser realmente em várias camadas, pode ser pela questão da cor, pode ser pela questão da luta política, pode ser pela questão de simplesmente por ser mulher. A gente tem uma pedagoga, que a gente está falando tanto de educação, né? Até em relação às crianças, esse tipo de acontecimento tem que ser trabalhado desde aí. As crianças têm que começar a entender desde cedinho mesmo o que aconteceu. Exatamente. Na verdade, eu estou com essa sensação de indignação, né? Eu não consigo dizer outra coisa. Estou conhecendo melhor a Marielle agora, né? Mas eu acredito que esse momento de indignação é para a gente voltar a atenção para as pautas de Marielle, né? Eu, como mulher e como ativista em direitos humanos, me sinto tocada e também me sinto a necessidade de ficar em silêncio e ouvir qual é a violência específica da mulher negra, por exemplo, que é uma das pautas, né, da Marielle, e a expectativa de vida da mulher negra é 5 anos menor do que a mulher branca, por exemplo. Né? De 2003 até 2013, que foram 10 anos, aí aumentou 54% os assassinatos relacionados à mulher negra, enquanto que para a mulher branca isso diminuiu 9% nesse mesmo período. Então, eu acho que é um momento assim que eu quero ouvir e conhecer as pautas de Marielle vão permanecer, né? Mas eu, na minha condição, é um momento de olhar para todas essas pautas e para tudo que a Marielle chamava atenção. A gente fala assim, era o primeiro mandato e a gente quer renovação. Às vezes fica difícil a gente acreditar que outras pessoas fiquem mobilizadas a abraçar causas assim, né? Porque é tanta violência, é tanta pressão, é uma luta tão forte que tem que ser... Faz aumentar o medo, a desesperança. Olha, nesse momento o assunto Marielle é o mais comentado nas redes sociais mundialmente, né? Então, está reverberando, está ecoando a voz dela de alguma maneira. Eu acho que talvez a força que trazia essas pautas é um pouco até do que o Tony falou, que é sobre o olho no olho. Né? A Marielle era uma mulher de olho no olho, de olhar no teu olho e dizer o que ela precisava dizer, de te abraçar. Então, é óbvio que... E a mobilização que chega... a mulher negra, e não só essa mulher negra que sou eu, que era a Marielle, que somos mulheres negras acadêmicas, a mobilização que chega à mulher negra, que é até a que morre mais, que é das camadas mais baixas, né? A base mesmo da pirâmide é o olho no olho, não é a hashtag. Não é o Facebook, não é o Twitter. E esse era o trabalho dela, de poder chegar e continuar indo à Maré e a outras favelas e continuar com esse trabalho que a gente chama de um trabalho de base mesmo. Então, quando você citou aí Luther King, e ele disse, ele morreu há 50 anos, ele morreu em 68. Quando ele disse, I have a dream, né, que eu tenho um sonho, e começa o grande discurso dele, ele teve o sonho e continua esse sonho a permear o cotidiano do cidadão americano. Vamos lembrar da violência que sofreu Rodney King, um negro que foi brutalmente espancado em Los Angeles há cerca de, não sei, há pelo menos 20 anos. Esse tipo de diálogo tem que ser com a gente mesmo. Porque quem se diz, por exemplo, religioso, muitos dizem temente a Deus, eu particularmente não temo a Deus. Eu acredito nele e peço a luz dele. Eu não vou temer um homem que é para o bem. Então, se de alguma forma, aqui foi citado Deus por ele, por exemplo, ele disse aqui que Deus dê conforto a essas famílias, é claro, mas há de alguma forma, nesse pensamento socio-religioso, que aprofundasse mais e não ficar apenas nos dogmas, ritos, etc. Eu acho que é dentro de nós que tem que se descobrir a bondade, a humanidade, a tolerância. Nós não somos iguais no pensamento, é impossível. Eu não sou igual à minha mulher no pensamento. Ok, tem muitas coisas que são iguais, mas há momentos dela libertários que ela pensa diferente de mim. Aleluia, que assim seja. Senão a vida seria uma chatura. Então, a intolerância gera isso e intolerância vem de falta de educação. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra representando o Brasil com o neto de Mahatma Gandhi, Uri Gandhi, e o assessor de Nelson Mandela, né, na África do Sul.
E a gente conversando depois do jantar lá em Londres, e a gente falando sobre essas questões que dizem respeito à violência, às intolerâncias todas, e raciais inclusive, e a gente tocou na pauta do próprio Evangelho, porque Mahatma Gandhi, ele conhecia muito bem o cristianismo, né? E o próprio Evangelho de João tem uma frase que diz muito claramente, muita gente não lê isso, assim: mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama ao seu próximo a quem viu. Na verdade, a gente vive uma hipocrisia. O IBGE fez uma pesquisa no Brasil e perguntou assim: você é racista? 98% dos brasileiros disseram que não eram racistas. Depois fez uma segunda pergunta: o Brasil é um país de racista? 92% disse que sim, que era de racista. Então a gente é hipócrita. Então racista é o outro e eu não sou. Então essa discussão, essa pauta é para que a gente puxe essa máscara. Assim, enquanto a gente fizer de conta que a gente é gente boa, do jeitinho, gente do bem, a gente desconsidera as sombras da nossa sociedade. No momento que a gente deixar essas sombras virem à tona, aí a gente encara e muda. E é o que ela está fazendo e que tem que continuar, tem que puxar a máscara da nossa hipocrisia social para a gente construir um país de dignidade, com dignidade mesmo, que é o que a gente precisa.